Bem, hoje quero fazer uma reflexão bíblica sobre Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Nesse trecho, Paulo está expressando a sua gratidão aos filipenses pelo apoio financeiro e preocupação com ele enquanto ele estava preso. Então, nós vemos Paulo aqui falando da alegria que ele sentia pela ajuda dos irmãos, mas ele estava aqui deixando bem claro que ele não estava se sentindo desesperado, porque ele estava aprendendo a lidar através dessas circunstâncias da vida, seja através da escassez, seja através da fartura, a confiar em Cristo e também a saber que é através dele que ele adquire essa força para viver e para superar todas essas adversidades. Então aqui nós vemos uma maturidade espiritual tão grande, tão profunda na vida desse servo do Senhor, que para nós é motivo de grande inspiração. É isso que Deus espera de nós, que venhamos a chegar à estatura do varão perfeito, à medida de Cristo, à semelhança de Cristo, que sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Paulo aqui, ele nos ensina princípios de contentamento, porque muitas vezes nós andamos de um lado e para o outro, parece que correndo atrás do vento, ansiosos pelo dia de amanhã, muito sensíveis quanto às adversidades da vida, uma sensibilidade que mexe também com a fé, uma sensibilidade que acaba tocando, abalando a nossa fé. E isso não pode acontecer na vida do cristão. Aqui eu não estou nesse vídeo tentando romantizar sofrimento, não é isso, mas é trazer esperança. Assim como a palavra de Deus, ela nos traz literalmente nesse texto esperança, confiança em Cristo. Né? Então aqui Paulo ele fala, olha, eu sei estar abatido, mas eu também sei ter abundância. E em toda maneira, em todas as coisas estou instruída, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. Então ele fala, né, o versículo mais conhecido de Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim como Paulo, nós também podemos enfrentar todas as adversidades, porque Cristo nos fortalece, Ele nos capacita, é a vida de Cristo em nós. Então aqui Paulo, ele continua dizendo, olha, vocês fizeram muito bem em tomar parte da minha aflição. Então vemos aqui um sentimento de compaixão na vida dos irmãos. Esses irmãos da cidade de Filipos eram muito especiais para o apóstolo Paulo. Esses irmãos se uniram para mandar uma oferta ao servo do Senhor, a ajudá-lo no momento mais difícil. Aqui Paulo estava agradecendo a esses irmãos, porque muitos irmãos o abandonaram. Outras igrejas, quando lemos aqui no versículo 15, não foram fiéis ali no compromisso com o servo do Senhor. E a prisão, né, dele, porque Paulo era prisioneiro de Cristo. Ele não era prisioneiro de Roma, nada disso, porque a prisão de Paulo contribuía para o avanço do evangelho. Então, em nada ele estava perdendo em estar preso, porque o evangelho do Senhor avançava. Mas aqui nós vemos uma situação triste, né? Que é essa falta de apoio, esse companheirismo que através da perseguição muitas pessoas acabam deixando. A amizade, muitas vezes, ela acaba porque não sabe compreender o outro. Existe uma coisa que acontece muito na vida cristã e que é uma mentira isso. Essas situações difíceis acontecem na vida do cristão. Ele pode passar por uma prisão física ou até mesmo espiritual. Ele pode estar passando necessidades de falta de alimentos, problemas financeiros, e isso não determina o nível da nossa fé, esse tipo de sofrimento. Que muitas pessoas acham que pessoas que estão passando por esse tipo de problema estão em pecado, estão vivendo isso porque merecem, porque pecaram em algum momento, e não é nada disso.
Nós vemos aqui um servo do Senhor, um apóstolo da Igreja de Cristo, passando pelas maiores dores. E mesmo assim, muitos ali o abandonaram, mesmo sabendo tudo isso. E aqui vale uma reflexão para nós, né? Porque o amor fraternal é algo que Deus cobra muito, que Deus exige entre os seus filhos, no meio do seu povo, no seio da igreja. E a negligência é algo que isso entristece o coração de Deus. Depois aqui, Paulo, ele fala, olha, não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Paulo que não estava buscando recursos materiais, né, favores materiais, nada disso. Paulo aqui, ele estava agradecendo a Deus, porque o fruto no coração desses irmãos estava crescendo em generosidade, em doação, em amor. E isso estava trazendo alegria a eles. E Paulo disse, né, mais adiante, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então Paulo estava declarando aqui uma bênção àqueles irmãos, porque ele sabia, ele conhecia que Deus, ele trabalha com recompensa. Aqueles que fazem o bem a um servo do Senhor, está fazendo a Deus. E Deus não se esquece. No tempo certo, o Senhor dá a vitória. Esses irmãos, certamente eles escolheram aquilo que eles fizeram ao servo do Senhor. Então eu quero deixar com você essa reflexão, porque aqui nós vemos princípios de contentamento, nós vemos aqui sobre o amor em ação, nós vemos aqui lições de confiança, de certeza de que Deus, ele supre as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Deus, ele espera de nós uma maturidade, um bom comportamento diante de todas as situações da vida. Então são muitos os ensinos e muito daquilo que Cristo espera em nós, para que venhamos a não andar conforme essa geração. Qualquer problema que acontece às vezes num casamento, acontece com um filho, acontece na vida comum, é motivo de abalar a fé. Não. Nós temos que dizer, como o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a força que vem de Cristo é suficiente para enfrentar qualquer adversidade. Amém?